Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Trecos de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e eu estou aí numa sequência de videoaulas sobre drenagem urbana. A gente chegou no assunto que é uma estrutura da drenagem urbana que são as bocas coletoras, né? Ou também conhecidas como bocas de lobo. E aí eu fiz toda a parte de introdução, a parte de teoria e explicação. Chegamos num ponto onde eu preciso definir o tempo inicial aqui das nossas bocas coletoras que vão impactar, esse valor do tempo inicial vai impactar na intensidade de chuva, que vai impactar aí na vazão de projeto, certo? Então, se você gosta desse tipo de assunto aí, está interessado, já se inscreve no canal e clica no sininho das notificações. Também deixa seu like pra gente aí, compartilha esse vídeo aí para todo mundo que você conhece, que quer aprender um pouquinho mais sobre drenagem urbana, sobre infraestrutura urbana, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula aí. Então, aqui, como dito, né, hoje o assunto é sobre o tempo inicial, né, que vai impactar ali na intensidade de chuva que a gente vai usar nas bocas coletoras. Então, retomando o exemplo da nossa última videoaula, se você não assistiu, eu tenho uma playlist aí sobre drenagem urbana, onde eu estou colocando todas as videoaulas, né, sobre drenagem urbana. Então, na última videoaula eu tinha usado essa figura aqui para exemplificar aqui, por exemplo, uma boca coletora aqui, nesse ponto, né? E agora o que a gente precisa saber é quanto tempo a água demora para vir do fundo do terreno até na sarjeta e da sarjeta até na nossa boca coletora, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje, tá? Então vamos a algumas definições aí. Por exemplo, no método racional, que é a equaçãozinha que a gente usa para transformar a chuva em vazão para projetos de drenagem urbana, o tempo de concentração da chuva adotado vai ser igual ao tempo de concentração da bacia, por motivos que a gente já explicou nas últimas videoaulas aí, tá? Se você quiser dar uma olhada nessas videoaulas, os links estão na descrição desse vídeo aqui, tá? Dessa videoaula. Então é o seguinte, o tempo de concentração é o espaço de tempo decorrido desde o início da precipitação sobre a bacia até o instante em que toda a área da bacia passa a contribuir para um ponto onde a gente está projetando, o ponto de exutório, ou ponto de estudo, tá? Em um sistema de galerias corresponde a duas parcelas ou mais parcelas de tempo de percurso, tá? Sendo a primeira denominada tempo de entrada ou tempo de escoamento superficial ou tempo de inicial, tá? Ou seja, o tempo necessário para que as contribuições superficiais atinjam a seção inicial do nosso projeto em estudo, no caso aqui vai ser a boca coletora, a boca de lobo, enquanto que a segunda corresponde ao tempo gasto pelo escoamento através dos condutos, tá? Que a gente vai ver nas videoaulas subsequentes, tá? A partir do instante em que toda a bacia passa a contribuir para essa seção de estudo, então nesse momento a gente está na pior situação, que eu já expliquei nas videoaulas anteriores, ou seja, quando toda a bacia está contribuindo para aquele ponto, então a gente tem a pior situação, estamos em favor da segurança, e é para esse momento que a gente dimensiona as nossas estruturas em drenagem urbana, tá? Essa parcela é denominada então tempo de percurso, ou seja, a gente tem um tempo inicial e tempo de percurso. Assim, quando a gente vai somando os tempos de percurso, nós vamos tendo tempos de concentração para jusante, e isso na metodologia de projeto a gente vai trocando as chuvas para sempre estar com toda a bacia contribuindo aí para a nossa área de estudo. Então a gente tem aqui uma equaçãozinha aqui que representa isso que eu comentei. Então o tempo de concentração em um determinado ponto de estudo, um determinado exutório, vai ser igual ao tempo inicial, né, que a gente já falou, né, o tempo de escoamento superficial, tempo inicial, ou o tempo de entrada na nossa infraestrutura de drenagem, certo? E após isso, nas galerias temos os tempos de percurso, tá? Agora nós vamos ver esse tempo inicial aqui de uma forma separada, tá? Hoje nessa videoaula de hoje aqui agora. Então, vamos ver um exemplozinho aqui retomando o que seria o tempo de concentração da bacia. Então, imagine que temos chuvas, né, acontecendo numa determinada área. Então, vamos pegar uma área de contribuição aqui, né, do nosso exemplo anterior, tá? Essa parte dessa quadra aqui. Então, o que está acontecendo aqui? A chuva está entrando nessa área, né? A chuva está entrando nessa área, as setas azuis. Essa área está captando a chuva e essa chuva ela vai escoar dos terrenos para fora dos terrenos, tá? E além dessa contribuição, temos a contribuição da rua, da metade da rua para a sarjeta. Tudo isso já foi explicado, só estou
revisando, certo? Então o que acontece no momento daquela chuva é, se a gente olhar graficamente, né? Se olharmos aqui na nossa sarjeta que fica aqui no final dessa rua, o que a gente tem? A gente botando o olho aqui, a gente vai ter lá nós temos lá uma seção da nossa sarjeta, vocês se lembram lá, né? E aqui a gente tem o nível da água. Então, se a gente olhar exatamente aqui, tá? A nossa sarjeta, quando a chuva começar, o nível de água na sarjeta vai estar por aqui, certo? Se a gente representar esse nível de água em vazão, a gente tem um início de chuva, aqui nesse gráfico aqui, caindo do céu, né, em cima da área. Então, nesse momento aqui, a gente tem uma elevação do nível, uma vazão naquela sarjeta com este valor aqui, certo? Este valorzinho aqui representa, vamos colocar de azul ali, representa essa quantidade de água aqui na sarjeta, certo? Passado mais um pouco de tempo de chuva, a gente coloca mais um pouquinho de chuva aqui na nossa bacia. O que acontece? Uma área maior dessa bacia começa a contribuir e daí nesse momento nós temos um valor de vazão aqui, certo? Temos este valor de vazão aqui. E aí o nível de água na nossa sarjeta vai subir para este nível aqui, tá certo? Então, teríamos esse nível de água na sarjeta, certo? Conforme passa mais o tempo de chuva, esse nível de água na nossa sarjeta vai subindo, né? E o valor da vazão ela vai aumentando, seguindo esse gráfico aqui cor-de-rosa. Chega um determinado momento, se considerarmos que a chuva, igual está desenhada aqui, ela é constante, né, em sua intensidade, e se a gente considerar que ela é distribuída na área de forma homogênea, chove igual espacialmente, e a constância dessa intensidade de chuva é mantida, então temos um determinado momento em que toda a bacia está contribuindo, ou seja, a chuva que caiu aqui na parte mais distante, aqui no fundo desse lote, já veio para cá, já percorreu para cá, e ela está chegando nesse momento junto com a água, né, do restante de toda a área de contribuição aqui, já está chegando tudo aqui na nossa boca coletora, certo? Então, considerando tudo constante e espacialmente homogêneo, né, espacialmente distribuída a chuva, chega um momento que a gente tem um patamar aqui. Tá? Então, este momento aqui, esse tempo aqui, quando toda a bacia está contribuindo para o nosso ponto de estudo, para o nosso resultado, a gente dá o nome de tempo de concentração, certo? Vejam, como eu tenho um patamar de valor de vazão aqui, basta que eu saiba este valor aqui, né, a vazão de equilíbrio ou a vazão de projeto, ou a vazão de igual do tempo de concentração, que aí se aqui para esse valor de vazão eu estiver dimensionando, por exemplo, uma sarjeta, basta eu dimensionar a sarjeta para receber este valor de vazão aqui, certo? Se eu estiver dimensionando uma tubulação, basta eu pegar o valor da vazão aqui e dimensionar a tubulação para receber isso daí, tá? Se eu estiver dimensionando uma sarjeta com um formato diferente, qualquer outro formato, né, basta eu pegar este valor da vazão aqui e dimensionar a estrutura para chegar aqui, certo? Esse dimensionamento, não importa se é triangular a seção, circular, retangular, quadrada, tanto faz. Essa parte aqui é a parte hidráulica, tá? Que a gente vai ver nas próximas videoaulas. Mas nesse momento é importante a gente entender o conceito de tempo de concentração e o porquê da gente igualar esse tempo de concentração, né, à nossa chuva de projeto. Quer dizer, o projetista vai fazer essa forçação de barra, entre aspas, para conseguir chegar nesse valor aqui, tá? Então, vejam, quando eu estou projetando, novamente, né? Forçar aí vocês a decorarem. Quando eu estou projetando um tipo de estrutura
que vai receber a água de contribuição dessa região aqui, toda essa área que está aqui, quando eu souber qual é o tempo de concentração, que aqui intuitivamente é do fundo desse terreno até aqui, daqui até aqui, que é o maior tempo, né? Assunto da videoaula de hoje. Então, quando eu pegar isso daí e igualar no tempo de chuva, a vazão que eu tenho aí vai ser um valor de vazão que, em teoria, nesse valor de vazão está contida toda a contribuição dessa área para uma chuva de projeto homogênea, constante em intensidade e homogênea em distribuição espacial, certo? Então, vamos lá. Uma das formas da gente determinar esse tempo de concentração é a gente dividir ele em duas formas no caso de uma área urbana. Então vamos lá. O tempo de percurso, como o próprio conceito mostra, tem cálculo puramente hidráulico, visto que o mesmo é função das velocidades nos trechos. Óbvio. Se eu tenho velocidade de qualquer coisa percorrendo uma certa distância, se eu tenho velocidade e tenho distância, então eu tenho tempo de percurso, tá? Enquanto que o tempo de escoamento superficial depende essencialmente da conformação superficial da bacia, e daí a coisa fica bem empírica, tá? Variando inversamente com a intensidade da chuva. O tempo de escoamento superficial, ou o tempo de entrada, pode ser dividido, daí, igual eu falei, em dois tempos, o TI1 e o TI2. O que seria o TI1? O TI1 seria o escoamento em trechos de seção transversal hidráulica não conhecida, calculada por um ábaco que a gente vai ver nos próximos slides aí. E são práticas usuais, por exemplo, empregar o tempo de 10 a 30 minutos. Ou seja, a gente tem uma dificuldade de saber quanto tempo a água que demorou a gota de água que caiu no fundo do terreno da sua casa, quanto tempo ela vai demorar para chegar lá na sarjeta, na frente da sua casa? Quanto tempo ela vai demorar para sair da sua casa e chegar no primeiro dispositivo de drenagem urbana que a gente viu, que é a sarjeta? Quanto tempo isso vai demorar? Em torno aí de 10 a 30 minutos. Nós vamos ver uma metodologia para a gente calcular e estimar esse tempo aí inicial TI1. Aí a segunda parcela do tempo inicial tem relação com, após a água que saiu da sua casa chegar na sarjeta, quanto tempo ela demora para chegar na primeira boca coletora percorrendo a sarjeta, o que a gente chama de TI2, que é o escoamento sobre calhas de seção transversal definida, que a gente pode descobrir qual pode medir, né, ou vem do nosso projeto. Então temos completa condição de calcular esse tempo aí, tá? Uma forma diferente um pouco do uso da equação de Manning é essa equação aí, que é uma, vamos dizer, simplificação da equação de Manning, onde a velocidade é igual a um coeficiente que multiplica a declividade elevada a meio, né, ou raiz quadrada da declividade, e onde aqui nesse CV está englobado aquela parte que é da equação de Manning, 1 sobre n vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, tá? Tudo isso daqui está concentrado aqui, certo? E aí a gente tem a velocidade. Aqui do outro lado, se a gente colocar aí declividade elevado a meio, a gente teria a equação de Manning em função da velocidade, certo? Então vamos adiante. Então temos esses dois conceitos aí, certo? E o coeficiente CV, né, que suprime ou que condensa todos aqueles valores do inverso do coeficiente de Manning, raio hidráulico elevado a 2/3, né, da prática, da bibliografia, dos testes, mestrado, doutorado, etc. e tal, a gente tem tabelas desse tipo aqui, onde, se você está considerando canaletas, que vai ser o nosso exemplo, né, pavimentadas, ou sarjetas, sarjetões, calhas, o valor de tudo aquilo lá é 6, por exemplo. Se você tem calhas rasas em terrenos abandonados por matagais, por exemplo, o CV é 1,3, tá? É uma estimativa. E aí, o tempo inicial, a gente usa esse ábaco aqui, tá? Onde a gente estima quanto tempo a água vai demorar para sair lá do fundo do seu terreno para chegar na frente do seu terreno. E esse ábaco é função do comprimento do terreno, tá? Ele entra aqui no L, tá? Comprimento do terreno é o L, tá? Que tá aqui, né? E depois você entra com a declividade média do terreno, tá? Pegou aqui, e depois você desce até o coeficiente de escoamento superficial do seu terreno, tá? Que é a relação entre quantos por cento da chuva
que precipitou em cima do seu terreno vai virar escoamento superficial, tá? Então, como que a gente faz essa leitura? É bastante simples. Então, você entra com o valor do comprimento do seu terreno, encontra a declividade média dele, encontra o coeficiente de escoamento superficial do seu terreno e aqui, nesse ponto aqui, você encontra quanto tempo a água demoraria para sair lá do fundo do seu terreno até na frente do seu terreno, certo? Então, eu acho que isso. Temos um exemplo aqui e vamos resolvê-lo agora imediatamente. Já resolvi, vamos explicando aí. Então, o exemplo é isso aí. Estimar o tempo de escoamento superficial, né, a entrada da boca coletora, que recebe a contribuição de um determinado lote, com 30 metros de comprimento, ou seja, do fundo até na frente do terreno, coeficiente de escoamento superficial de 70% e declividade média do terreno de 1,5%. Aí esse lote ele vai cair, né, vai desaguar sua drenagem em uma sarjeta pavimentada com asfalto, né, de 100 metros de comprimento, distância da saída da água até a boca de lobo, 100 metros, e tem 0,5% de declividade. Então, a interpretação aqui é a seguinte: daqui do fundo do terreno até na frente do terreno tem 30 metros, daqui da frente do terreno até na primeira boca de lobo tem 100 metros, tá? A declividade aqui da sarjeta é 0,5%, a declividade dentro do terreno é 1,5% e o coeficiente de escoamento superficial aqui dentro do terreno é de 70%, tá? Então, vamos aí à resolução. Só para a gente exemplificar aqui com uma imagenzinha de satélite, o que a gente tem representado aqui, se formos pegar uma imagem de satélite, eu peguei alguma coisa parecida, seria o seguinte: quanto tempo a água demora para vir do fundo do terreno para chegar na sarjeta aqui, seria o nosso TI1, tá? E quanto tempo a água demora para vir daqui até, por exemplo, numa boca de lobo que está aqui embaixo dessas árvores aqui, a gente teria esse outro tempo aqui, TI2, tá? A soma desses dois tempos, a gente tem o TI1, o TI2. Aí, esse tempo de percurso, a gente vai ver mais para frente, que é o tempo que a água chegando no poço de visita, quanto tempo ela demora para percorrer até o outro poço de visita. Então, o TP é um assunto para próximas videoaulas aí. O TI1 e o TI2 nós vamos ver hoje, tá bom? Então, como que a gente calcula esse primeiro tempo, TI1? Quanto tempo que a água demora para sair do fundo do terreno e chegar na frente do terreno. Então, a gente vai usar esse ábaco aqui e, na verdade, eu já resolvi ele, né? Então, vejamos. A gente tem aqui, vamos aos nossos dados. Tem 30 metros de comprimento. Então, eu entro aqui com o 30. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30. Eu vou na horizontal até encontrar a declividade do terreno, que foi dito aqui, que é a declividade de 1,5%. Então, veja, aqui eu tenho 2,5%. Aqui eu tenho 2, né? E aqui eu tenho 1,5. Então, a terceira linha, eu venho com ele aqui até a terceira linha. E aí eu vou descer na vertical até encontrar o coeficiente de escoamento superficial, 0,7, né? Então, eu venho aqui até encontrar a linha do coeficiente de escoamento superficial 0,7. E depois eu vou na horizontal. O valor que eu encontrar aqui na horizontal, aqui está 2,5, aqui é 5, aqui 10. Então, 7,5 minutos é o tempo que a água demora para vir do fundo do terreno até na frente do terreno, certo? E então, dando continuidade aí, agora a gente pode calcular quanto tempo a água demora para, depois que ela chegou na sarjeta, chegar aqui até a nossa boca coletora, que é o nosso TI2. Para isso, a gente vai usar essa equaçãozinha que vem lá da equação de Manning, né? Então, no exercício foi dito que o lote vai cair, a água vai desaguar em uma sarjeta pavimentada com asfalto. Então, a gente vai estar aqui, olha. Então, canaleta pavimentada, sarjeta, sarjetões e tal, a gente usa o valor de 6. Então, esse 6 a gente usa aqui no lugar do CV, que é o que está sendo colocado exatamente aqui. Tá? E aí a declividade é 0,5%. 0,5% é 0,5 dividido por 100, para a gente transformar em metros por metro, dá 0,005. Tá? Então 0,5% é igual a 0,005 metros por metro, elevado a meio da equação, a gente tem uma velocidade de 0,4242 metros por segundo. Isso significa o quê? Que a água chegando aqui, ela vai percorrer essa distância aqui a uma velocidade de 0,4242 metros por segundo. Bom, sabemos que
velocidade lá da física, ΔS sobre ΔT, né? Variação do espaço pelo tempo. A variação do espaço nosso, a gente pode chamar de L, é de 100 metros, que é do início aqui da onde a nossa água chegou, né, até os 100 metros que foi falado que é a boca coletora. E dividido pelo ΔT, que seria TI2, né? Isso seria ΔS sobre ΔT igual a nossa velocidade, certo? Então, fazendo essa conta aqui, né, passando isso para cá e isso para cá, a gente tem que o TI2 é de 235,7 segundos, que dividido isso por 60 para transformar em minutos, a gente tem 3,92 minutos. Então, aqui a gente já tem todos os dados para finalizar a nossa conta. Então, para a água vir do fundo do terreno até na frente do terreno, a gente demorou 7,5 minutos. Para a gente sair da sarjeta para chegar até na boca coletora, em azul, a gente demorou 3,92 minutos. Ou seja, para a água agora aqui em vermelho percorrer o caminho daqui até aqui, daqui até aqui, né, ele vai gastar 11,42 minutos. Ou seja, quando eu colocar 11,42 minutos na IDF, eu estou, em teoria, garantindo que toda a minha área de contribuição está contribuindo para o meu ponto ali de dimensionamento, certo? Então, 11,42 minutos é essa parcela aqui do tempo de concentração, e foi por isso que eu chamei de TC1, tá? Que engloba essas duas aqui, tá? Depois a gente estuda essa outra parcela aqui, que é o tempo de percurso dentro da tubulação para vir do PV até o próximo PV, tá certo? Então vamos ficando por aqui, eu espero que tenha sido útil essa aula. Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, deixar o seu joinha, clicar no sininho das notificações e compartilhar esses vídeos aí com os seus amigos e amigas que estão buscando conhecimento na área de drenagem urbana. Feito? A gente se vê na próxima videoaula. Um abraço.